Olá, amigos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo hoje, 9 de julho de 2020, uma quinta-feira, para juntos meditarmos na Palavra de Deus. O assunto de hoje muito especial, muito bom tema, fala do apóstolo Paulo. Isso mesmo, antes de seguirmos, peço a você para, em reverência, onde você estiver, orarmos a Deus para termos luz ao texto bíblico. Oremos. Deus maravilhoso, obrigado por esse dia, por tua bênção, por tua proteção e tua direção em nossas vidas. Abençoa-nos ao abrir a Bíblia agora, para que o Espírito Santo nos conduza a toda a verdade. Em Cristo oramos agradecidos. Amém. O título do estudo é O Poder de um Testemunho Pessoal. Sim. Individual. Nada de coletivo, nada de grupo, nada de congregação, nada de grupo de jovens, nada de igreja coletivamente falando. Você, sua fé e alguém. O alguém pode ser até mais de um, tá? Não tem problema não. Mas o testemunho pessoal evoca que você está defendendo publicamente a sua crença. E no caso aqui, a sua crença cristã. E mais ainda, sua crença cristã no poder salvador de Jesus Cristo. A história é a história de Paulo diante do rei Agripa. Agripa governou a Judéia entre os anos 41 e 44 da nossa era. A lição da Escola Sabatina diz que o perfil da personalidade de Agripa é o seguinte: era cínico, cético, endurecido e realmente indiferente a qualquer sistema genuíno de valores. Ao contrário dele, Paulo estava cheio de fé, comprometido com a verdade e firme na defesa da justiça. Muito bem. Veja que coisa interessante. Você tem aqui Paulo, um homem convertido ao Evangelho de Jesus Cristo, e Agripa, um homem indiferente a qualquer grupo de valores, né? Se você olhar a ordem de Agripa, ele é neto de Herodes, ele é da casa de Herodes. Ele é um dos últimos reis dos judeus, não é isso? E ele vem da família dos Macabeus. Comprometimento nenhum com o judaísmo, se sentia um romano e se comportava dessa forma enquanto governava a Judéia. Esse era Agripa, diante de quem Paulo fora colocado para um julgamento. Quando você lê o capítulo 26 de Atos, podemos dividir aqui em três partes. A primeira parte, que vai até o verso 11, podemos assim dizer, Paulo está dando uma história de quem ele é para o rei Agripa. Ele está em pleno julgamento e ele está apresentando a sua história. Fariseu, daqueles bem agressivos, ele chama inclusive o farisaísmo de uma seita, não é isso? Um camarada muito rigoroso, muito exigente, muito zeloso com aquilo que lhe fora dado para fazer. Perseguidor de cristãos, etc, etc, etc. E ele conta essa história, que nas palavras dele não são novas para o rei Agripa. A partir do verso 12 até o 18, Paulo conta a história da conversão dele. É a terceira vez no livro de Atos que o autor aborda isso. É bom deixar claro que para os melhores aí, para os teólogos de plantão, o livro de Atos foi escrito por Lucas. E então o autor, ele aborda no capítulo 9, no capítulo 22, a conversão de Paulo, e agora no capítulo 26, de uma forma muito ampla. E o apóstolo Paulo conta a história da sua conversão para o rei Agripa e aqueles que estão ali ouvindo. E a última parte, nós podemos falar do verso 26 ao verso 28, apenas uma citação de como foi a reação do rei Agripa em relação ao testemunho pessoal de Paulo. Portanto, eu quero ler com você, em resposta à pergunta 5 da lição, que diz como Paulo testemunhou a Agripa, o que podemos aprender com as palavras dele. Eu quero ler com você os versos 16, 17 e 18, que é o cerne da história da conversão do apóstolo Paulo, do farisaísmo, do judaísmo para o cristianismo. Veja bem o que ele diz. Em verso 15, por favor. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. E agora sim o verso 16. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te
te constituí ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Verso 17, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. A promessa de livramento, Paulo recebe aqui, na hora do chamado. E o verso 18, para encerrar por hora, para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Essas foram as palavras de Jesus Cristo no momento em que Paulo está caído na estrada, ao meio-dia, como ele diz, o sol brilhava, mas uma luz muito forte o alcançou e derrubou a todos. Então o apóstolo Paulo está contando essa história para o rei Agripa, entre outras pessoas que estão ali ouvindo no palácio. Paulo já sabe que dali para frente ele vai caminhar para a morte. E o Senhor Jesus havia dito no dia que o convocou, que o colocaria diante dessas situações, de pessoas ímpias, mas o protegeria. E ele foi protegido durante toda a vida. Mas o apóstolo Paulo sabia que agora ele é idoso, os seus dias estavam chegando ao fim. Mas ele não recalcitra, ele não retrocede, ele não perde a oportunidade. Ele avança sobre o rei Agripa e dá um testemunho extraordinário. No começo, de forma inteligente, Paulo faz assim, no verso 2 do capítulo 26. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje na tua presença poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, seus contemporâneos e conterrâneos. E agora, Paulo, ele elogia o rei, diz assim, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso eu te peço que me ouça com paciência. É mesmo assim, nós precisamos chamar a atenção dos nossos interlocutores para o nosso testemunho, abrir a boca e colocar para fora aquilo que Deus fez por nós, o que Ele faz e o que Ele ainda irá fazer. Isso é um testemunho pessoal. Eu quero ler com você a partir do verso 19 do capítulo 26, do verso 19 até o 22, eu quero ler o seguinte para a nossa meditação agora. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediência à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. O verso 21 diz, por causa disso alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, verso 22, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, que era, no caso, o rei. Nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Ele usa a Bíblia que estava disponível até então, o Antigo Testamento, para dizer para o rei, olha, eu sou culpado de quê? Eu sou culpado de falar aquilo que está na Bíblia, que o senhor conhece, e que o senhor, como judeu, aprendeu, conhece bem e defendeu a vida inteira. Então, em outras palavras, Paulo já estava quase dizendo para o rei, olha, eu e você somos culpados da mesma coisa, de conhecer a palavra profética. A diferença é que Agripa não defendia o texto profético, nem testemunhava, mas Paulo testemunhava, mas o lembrou de que ele conhecia as razões pela qual estava sendo acusado, de divulgar a esperança de salvação em Jesus. Curioso é que no final do capítulo, verso 26 e 28, obviamente o rei ele reage a todo esse testemunho, tem que reagir, é um testemunho muito poderoso. E aí o rei que está ouvindo essa história de Paulo pessoalmente pela primeira vez, ele diz o seguinte, a partir do verso 26, ele diz assim, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. E aí ele pergunta ao rei, ele inquire ao rei, olha como Paulo, ele é astuto. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? E ele mesmo responde, bem sei que acreditas. Então o rei dirigiu-se a Paulo e ele disse uma célebre frase que fica para a história da realeza. Ele diz, por pouco me persuades a me fazer cristão. Olha que papel maravilhoso de Paulo. Ele está diante de um homem cínico, cético, com o coração endurecido, que não dá importância a nenhum dos valores
que Paulo dava, e ele agora diz, olha, essa história é tão verdadeira, ela é tão extraordinária, ela é tão comovente que mais um pouco eu me tornava um cristão. E o texto segue dizendo assim, Paulo respondeu, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto as cadeias, né? Porque ele estava ali algemado diante do rei. O prisioneiro sempre é levado diante do rei nessas condições por questão de segurança mesmo. Embora a acusação de Paulo não fosse genocídio, latrocínio, assassinato, assalto, estupro, nada disso, não é? Roubo, ele estava sendo acusado e era visto como um criminoso por aquela corte. Eu trouxe para você o texto da Bíblia na linguagem de hoje, para ler para você exatamente essa resposta do rei. Tem uma conotação um pouco diferente, mas nos ajuda a pensar também no contexto, não é? Aqui diz assim, olha, verso 28, Agripa respondeu, você pensa que assim, em tão pouco tempo vai me tornar cristão? É porque ele já estava às portas mesmo, né? Paulo disse, pois eu pediria a Deus que em pouco ou muito tempo, não somente o Senhor, mas todos os que estão me ouvindo hoje chegassem a ser como eu, mas sem essas correntes. Ele encerra aqui no verso 29. No verso 27, o comentário bíblico diz o seguinte, Agripa era judeu e teria de dizer que cria nos profetas. Ele precisava fazer essa confissão. Ele estava ali para ouvir a defesa de Paulo, mas agora era ele que precisava se defender. Que situação Paulo deixa o rei Agripa? Quando ele pergunta, você acredita nos profetas? E ele não fala nada. Paulo diz, eu sei que você acredita. Ou seja, a mensagem que fora dada na infância, na juventude, ao rei Agripa estava ali, de salvação. É por isso que nós precisamos plantar a palavra para todas as pessoas. Em algum momento, ela vai fazer com que essas pessoas reflitam. O rei Agripa é um exemplo disso aqui. Eu e você não podemos nos furtar do privilégio de falar de Jesus para outras pessoas, porque essas pessoas vão ser alcançadas pelo Espírito Santo no momento exato. Nós não temos aqui o final da história do rei Agripa, o que acontece quando não acontece, nem deve ser nossa preocupação. Nossa preocupação é alcançarmos os céus, através do nosso testemunho pessoal, que vai alimentar a nossa comunhão com Jesus Cristo. Você só pode dar aquilo que você tem. Não adianta sair para pregar, cantar, falar, se não há culto em casa, se não há leitura da Bíblia, se não há, no caso, leitura da lição da escola sabatina, se não há comunhão com Jesus. O seu serviço eclesiástico, religioso, vai acontecer, mas vazio, sem poder. Essa é uma advertência forte. Para levar a palavra de Jesus Cristo, eu e você precisamos ter consciência de que estamos entrando no terreno do inimigo. E o inimigo, ele joga pesado. Eu e você somos convidados a viver e morrer por Jesus Cristo. Mas para isso, eu e você precisamos nos alimentar da palavra profética. Amigos queridos, eu vou terminando o estudo daqui hoje. Agradeço a tua presença conosco e espero ver você aqui amanhã. Leia a palavra de Deus. É o segredo da comunhão com Jesus Cristo. E se você gostou do texto de hoje, do estudo de hoje, vá até o canal e se inscreva. Eu peço você para fazer isso. Esse é um canal evangelístico criado para que muitas pessoas ouçam do amor de Jesus por elas. Tá certo? Curta o vídeo. Isso é importante, porque isso vai ranquear esse vídeo de uma forma ideal para que outras pessoas possam ser notificadas também. E já que você vai estar no canal, marque o sino para que você receba de forma privilegiada todos os vídeos assim que eles estiverem disponíveis no YouTube. Tá ok? Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.